Senhor magnífico reitor, professor Fontanhas Fernandes, Senhor presidente da CCDR Norte, professor Emílio Gomes, Senhor presidente do Conselho Geral, Dr. José Silva Peneda, presidente da Associação Académica da UTAD, Senhora deputada do Parlamento Europeu, professora Graça Carvalho, Senhor presidente da Câmara de Vila Real e representantes de outros municípios, Senhor presidente do CRUP, senhores reitores, senhores vice-reitores, senhores vice-presidentes de institutos politécnicos, senhores professores, senhores funcionários não docentes, estudantes, creio que ainda restam uns lá em cima. A primeira palavra é uma palavra de parabéns aos premiados. Ao premiado pelo mérito científico e nele a todos os investigadores da UTAD que seguramente acompanham este premiado no seu mérito, no seu trabalho. Os parabéns ao jovem investigador e nele naturalmente ao trabalho, ao esforço de tantos investigadores jovens nesta instituição e particularmente ao mérito dos estudantes que ocupam ali a faixa intermédia e que merecem essa distinção, esse desafio a que com eles todos os colegas sigam um esforço de, através dos seus estudos, através da sua experiência em Vila Real, serem melhores estudantes, serem melhores cidadãos, serem melhores profissionais no dia da manhã. Foi lembrado aqui a intervenção do professor Veiga Simão em 73. Num simples assinatura de um decreto-lei, pretendeu transformar toda a paisagem do sistema universitário de então. Pretendeu fazer uma expansão, rebentar com as malhas de um sistema que estava cristalizado há muitos anos. E de que resulta isso? Resulta de que, ao longo de muitos anos já, nessa altura, de várias dezenas de anos nessa altura, a procura de ensino superior, a procura pelos estudantes de ensino superior vinha a crescer e continuou a crescer ao longo de muitos anos. E esse esforço, essa transformação impressa pelo professor Veiga Simão, que em larga medida veio a ser realizada apenas nos 15 a 20 anos seguintes, é o resultado dessa pressão, dessa necessidade. Uma necessidade que foi acompanhada pelos jovens, que continua a ser acompanhada pelos jovens, com uma população no ensino superior que cresceu ao longo de toda a segunda metade do século XX. E a UTAD é um exemplo, e aqui celebramos hoje os 40 anos da UTAD, os 40 anos da criação de uma instituição que veio dar mais uma oportunidade de crescimento, dar mais uma oportunidade de realização aos jovens de então e aos jovens de hoje. E dar uma oportunidade numa região diferente do país. Agora, numa região mais interior, numa região onde não houvera antes ensino superior. Depois do ano 2000 dá-se uma estagnação do ensino superior e interessa-nos refletir um pouco o porquê dessa estagnação, que nem a abertura do acesso aos maiores de 25 anos e depois aos maiores de 23 anos pôde resolver. Por volta de 1960, em Inglaterra havia cerca de 7% dos jovens no termo do ensino secundário, por volta dos 18 anos, entravam no ensino superior, à volta de 7%. Em Portugal deveriam ser uns 5% ou à volta disso. Hoje, na Inglaterra, e referindo-nos agora à faixa dos 30 a 34 anos, que é a estatística que hoje existe, em Inglaterra devemos ter à volta dos 45%. Estou a mencionar de cor, mas deve estar perto disso. Em Portugal temos, pelos últimos números, 29,2%. Mantém-se um desequilíbrio semelhante. Isto é, nós fizemos um esforço tremendo para
aumentar a população no ensino superior, para aumentar a qualificação dos portugueses, e conseguimos-lo. Temos hoje uma população muito mais qualificada e seguramente pela primeira vez na nossa história uma população com qualificações que são comparáveis às dos nossos parceiros europeus. Mas temos ainda um atraso, pelo menos a estatística assim marca. Como é que podemos recuperar esse atraso? Largamente, o atraso resulta de que mantivemos alguma rigidez no sistema e temos de abrir o nosso ensino superior a uma nova faixa de jovens, a exemplo do que fizeram muitos outros países europeus que atingiram essa faixa maior, essa percentagem maior. É isso que estamos a fazer com os técnicos superiores profissionais, que previsivelmente vão cobrir nos próximos anos, vão permitir nos próximos anos uma faixa de talvez 10% adicionais de jovens que chegam ao ensino superior. E com isso, talvez pela primeira vez, possamos aproximar-nos verdadeiramente dos nossos parceiros. Com a taxa atual e com a projeção que temos, poderemos chegar em 2020 perto dos 40%, que é o objetivo. Dificilmente atingiremos o objetivo, não está fora de possibilidades, mas dificilmente o atingiremos, mas queremos perto. Se somarmos a isso os 10% adicional dos técnicos superiores, então sim estaremos muito próximo, em pouco depois de 2020, com uma taxa de qualificados, de graduados, de diplomados do ensino superior, próximo dos nossos parceiros europeus, ou semelhante aos nossos parceiros europeus. E esse é seguramente o nosso desígnio, é o nosso objetivo, creio que por duas ordens de razões, qualquer delas muito importante. Por um lado, responder à ambição dos jovens, que aqui estão representados pelo seu presidente da Associação de Estudantes, a ambição de cada vez mais jovens chegarem ao ensino superior. E, por outro lado, por uma sociedade. Todos nós hoje aqui, como a senhora deputada Graça Carvalho há bocadinho mencionava também em outros países europeus, registramos a necessidade de retomar um crescimento económico, um desenvolvimento muito baseado no conhecimento, muito baseado na inovação. E para dar resposta a essa inovação, a essa necessidade de inovação, precisamos de uma percentagem maior de jovens qualificados, em diversos tipos de qualificação superior, mas de muito mais jovens qualificados e preparados para enfrentar um mundo que será seguramente mais complicado, mais arriscado, mais desafiante, mas onde temos uma população preparada seguramente para isso. Já não temos a desculpa da falta de recursos endógenos, que seguramente no passado nos trouxe alguns problemas, mas temos hoje o principal recurso, eu diria o único recurso que conta para as sociedades do futuro, que é a qualificação da população, a preparação da população para responder aos desafios, para responder à competição cada vez mais dura internacional. O desafio que temos, portanto, é de ser capazes de dar esta resposta aos nossos jovens e dar resposta com um sistema de ensino superior que responda àquilo que eles ambicionam e que a nossa sociedade precisa. Precisamos de um ensino superior mais diverso para responder à diversidade das necessidades. E é isso que estamos a trabalhar, é isso que estamos a procurar fazer, e é isso que também nas regiões, como aqui na região norte e particularmente em Trás-os-Montes, está a ser feito, como ouvimos aqui há pouco. Ouvimos o Sr. Reitor, ouvimos o Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, ouvimos o Presidente do Conselho Geral a dizer-nos como estavam a trabalhar para responder a este desafio, a serem capazes de manter os jovens de Trás-os-Montes em Trás-os-Montes, dar resposta às suas necessidades, à sua procura de ensino superior em Trás-os-Montes, permitindo seguramente que muitos desses jovens possam sair
é característico, é próprio dos jovens que possam correr o mundo nessa idade, mas que essa saída seja compensada por outros que venham procurar o ensino superior em Trás-os-Montes, o ensino superior de qualidade que existe, que é oferecido em Trás-os-Montes. Sabemos, e foi isso lembrado também aqui hoje, pelo Sr. Presidente do Conselho Geral, que a sociedade portuguesa não tem sido capaz de se preocupar com um equilíbrio regional que todos sabemos ser necessário. Que é uma sociedade que se tem deixado desequilibrar com uma migração progressiva para o litoral, criando problemas de despovoamento no interior e criando muitas vezes também problemas de sobrepovoamento ou de pressão demográfica em alguns pontos do litoral. Também isto temos de atenuar e o ensino superior poderá eventualmente dar um pequeno contributo. E como foi dito aqui, lembrado e apoiado, que eu agradeço pelo Sr. Presidente da CCDR Norte, estamos a tentar desenhar um programa que, ao nível do ensino superior, creio que é inovador, que poderá dar um contributo importante. Essencialmente dizer aos jovens do litoral que no interior também existe conhecimento, também existe investigação, também existe capacidade de inovação, também existem bons estabelecimentos de ensino e que podem procurá-los também ali. O que procuramos, com o apoio das CCDRs das instituições, é criar um estímulo para que os jovens possam dar resposta a essa vontade de sair, de encontrar outros desafios e que possam responder a esses desafios também no interior. E ao fazê-lo, não só responder ao seu impulso interno, mas também responder às necessidades que, neste caso, são as necessidades do interior, de serem e encontrarem novas populações mais jovens, mais qualificadas, para poderem dar-nos um futuro mais realizado também no interior. Mas, naturalmente, que não é um parâmetro suficiente. É preciso também que, nestas regiões do interior, que sejamos capazes de fixar uma capacidade de criação do conhecimento e uma capacidade de inovação que possa acompanhar esses jovens, uma vez graduados, na sua fixação e na sua criação de emprego, criação da atividade de serviços, atividade industrial. É necessário que os poderes públicos, os poderes responsáveis pelo desenvolvimento regional, aqui representados pelo Presidente da CCDR, saibam reforçar esse acompanhamento. E como foi dito, temos os meios para nos próximos anos ser capazes de fazer isso. Assim saibamos fazer as opções corretas, assim saibamos todos apoiar as comissões de coordenação e desenvolvimento regional com o papel importante que têm, apoiar os seus presentes na Câmara, apoiar os responsáveis das instituições para que os fundos de investimento disponíveis sejam de facto empregues no futuro das nossas regiões, no futuro das nossas populações, por vezes esquecendo o presente, por vezes esquecendo, se calhar, os votos das próximas eleições. Eu queria dizer ao Presidente da Associação de Estudantes que também eu tenho fé nos estudantes de hoje, tenho fé que terão a responsabilidade de tornar real eles próprios essa esperança, que serão eles os capazes de hoje valorizarem a sua experiência educativa, aproveitarem essa experiência, serem capazes de construir com os mais velhos uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais desenvolvida e uma sociedade que seja mais equilibrada na sua coesão intergerações, na sua coesão intercompetências, capacidades e grupos sociais e na sua coesão interregional. Tenho fé que a Associação de Estudantes saberá cooperar com os responsáveis da universidade para oferecer aos colegas, para oferecer a todos os colegas e às novas gerações que cá chegam cada mês de setembro, que cá chegarão naquela segunda-feira, provavelmente segunda-feira de setembro,
oferecer-lhes uma experiência que não é só a experiência de sala de aula, que é uma experiência social, uma experiência cultural, uma experiência rica, que será seguramente a experiência mais marcante que eles guardarão para a vida e que realizará o seu sonho de passarem à vida adulta de uma forma mais rica e com melhor esperança do futuro. E também de realizarmos o sonho do Presidente do Conselho Geral. E eu gostaria de deixar uma palavra de muito apoio e de muito sentido de responsabilidade ao Presidente do Conselho Geral aqui presente e, através dele, aos Presidentes dos Conselhos Gerais, pela responsabilidade que têm, eu ia dizer de guiarem o reitor. A palavra é um bocadinho forte, mas se me perdoarem, não é incorreta, porque a responsabilidade da aprovação do plano estratégico é do Conselho Geral. E o reitor tem de o propor e depois de o executar, mas não pode fazê-lo sozinho. E, portanto, o desafio é que o Presidente do Conselho Geral, seguramente acompanhado por todos os membros internos e externos, seja capaz de construir uma UTAD mais capaz, uma UTAD com uma capacidade reforçada de fazer aquilo que é a sua missão, que é de responder à procura de educação por parte dos jovens e dos menos jovens, seja capaz de promover o desenvolvimento regional na sua região imediata, seja capaz de cooperar com as outras instituições de ensino superior de toda a região num sentido amplo, no sentido de que cada jovem, de que cada estudante que a procura possa encontrar uma resposta, possa encontrar uma resposta à sua medida e possa ser sempre encaminhado para que encontre a resposta à sua ambição pessoal, para que lhe seja dada uma oportunidade de ir tão longe quanto a sua ambição, competência e vontade de trabalhar lhe permitam. É um desafio grande que eu queria saudar, e queria saudar em particular no esforço que foi aqui dito está a ser feito de articulação com as outras universidades da região norte, com os institutos politécnicos da região norte, no sentido de termos instituições mais robustas, universidades mais robustas e institutos politécnicos mais robustos, para ser capaz de dar essa resposta melhor aos nossos jovens. Mas creio que o dia é de festa e a festa vai continuar, não é dia só de discursos. Eu queria deixar, finalmente, uma palavra de parabéns à UTAD pelos seus primeiros 40 anos, um voto de muita coragem ao reitor para enfrentar os desafios e ser capaz de enfrentar esses desafios sem uma palavra de lamúria pela falta de dinheiro, que eu sei que ele tem. E ele sabe que eu sei que ele tem, e, portanto, podemos entender-nos sem linguagem verbal. E, novamente, um voto para que o Conselho Geral, e particularmente o seu Presidente, saiba acompanhar o reitor neste grande esforço, neste grande desafio, que é o de sermos capazes de melhorar o nosso serviço de educação, sermos capazes de acolher mais jovens às nossas instituições, ser capazes de dar uma resposta individual, uma resposta própria à medida de cada jovem nas nossas instituições e assim sermos capazes de construir uma solução mais forte, socialmente mais forte e economicamente mais desenvolvida. É este o meu voto, é este o meu desafio e a minha certeza. Muito obrigado.